Então hoje, galera, a gente vai falar um pouco de vibe coding. O que é esse negócio de vibe coding que tá todo mundo falando, principalmente na área de programação, né? Eu tô ouvindo falar muito que deu esse hype, né, de inteligência artificial generativa e junto com o hype da inteligência artificial generativa, alguns outros termos apareceram. E um deles é o vibe coding. Vamos ver o que é isso? Então, procurando aqui na internet sobre vibe coding, tá dizendo que aqui, ó, vibe code é um método de desenvolvimento de software onde os desenvolvedores usam LLMs. LLMs é Large Language Models, que é o modelo pré-treinados de inteligência artificial generativa. Então tem a inteligência artificial generativa e ela tem modelos pré-treinados, assim, com uma maturação boa para estar no mercado. E esse é um dos grandes lances da inteligência artificial generativa, além dela gerar coisas pra gente, né? E aí eu tava pesquisando, tava vendo aqui, e com esse Vibe Code você consegue ir falando para a inteligência artificial o que você quer. Você quer um site que tenha uma imagem assim, que tenha uma entrada daquele jeito, que tenha um efeito desse, tenha um login, é um site de venda que faz isso, de comércio eletrônico, é um portfólio. Você consegue fazer sisteminhas, principalmente esses sistemas mais simples que a gente chama de CRUD, né? Create, criar um registro, ler um registro, atualizar um registro e deletar um registro, né? Mas o grande lance aqui do Vibe Coding é que você não precisa saber programar, você não precisa saber lógica de programação, você não precisa ter uma base de estrutura de nada. Você não precisa nem ser de TI, não precisa ser nada. Você quer fazer uma aplicação de tecnologia sem programar nada, você vai usar esse Vibe Coding. E aqui eu procurei aqui, ó, Vibe Coding Top Tools 2025, para a gente ver os principais players atualmente agora em 9/2025. Tem esse Cursor, o Windsurf, acho que esse foi um dos primeiros, né? GitHub Copilot, Copilot Workspace. Tem cada um tem uns propósitos aqui, ó. Desenvolvimento e debug, prototipação de interface, geração de interface e prototipagem para beginners e aprendizado, Lazy AI. Ó, isso aqui parece legal. Lazy AI, preguiçoso. Então, temos várias ferramentas, né, assim. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque nas redes sociais tá uma polêmica, tá polarizado. Os programadores mais raiz que estão falando, não, que se Vibe Code vai fazer os negócios tudo bugado e depois vai ter que refatorar, vai ter que ficar debugando o tempo que usa para fazer, que economiza para fazer e para já ter uma aplicação, depois vai gastar fazendo manutenção. E como sempre, quando surge algum assunto novo, tem a polêmica do time de camisa, o time sem camisa. e é assim que acontece. A geração anterior é antagonista da próxima e a atual é antagonista das anteriores, só que pega coisa da anterior. Ou seja, história do mundo na área de programação. Nada muda. É a mesma história, tudo cíclico, se refazendo, se montando. Agora minha dica para você que está começando, que está estudando e até para quem já trabalha na área, tá? É um caminho sem volta. Na minha percepção, não existe isso de resistir a essas tecnologias novas, Você pode não pegar e já usar no seu ambiente produtivo, na corporação lá, você já talvez não esteja maturado ainda, mas você tem que saber sim. Na minha percepção, você tem que saber o que é, como funciona, o básico assim, se situar e tá atualizado. Para você que tá começando, principalmente para você que tá começando, é ótimo utilizar isso como ferramenta de aprendizado. Por que eu falo isso? Você vai pedir lá pro Vibe Code gerar uma aplicação para você, um site, alguma coisa, e você quer aprender como que faz isso. Você pode usar esse código. Já é um código funcional, então você vai seguindo a estrutura desse código e vai vendo como que as coisas funcionam, qual a biblioteca, como que se
por exemplo, se for alguma coisa de orientação a objeto, qual os design patterns que estão sendo utilizados ali, você vê como que os métodos estão sendo aplicados. Então é uma ferramenta que pode auxiliar no seu aprendizado, na sua carreira aí. E aí você faz o teste. Se funcionar, se estiver funcionando para você, utilizar. Se não funcionar, você descarta e usa o método que funciona mais para você. O que não dá, que eu não acho válido, é entrar nesses debates, assim, que eu acho que não vale. Tipo, isso é o tipo de tecnologia que chegou e vai ficar e vai estar por aí. Vamos aprender, vamos fazer. É igual lá, né, no jargão. Nesse caso, resistir é inútil. E porque, assim, lógico, se você trabalha com COBOL, com linguagens mais, com legados muito mais antigos, esses vibe code não vão fazer. Eles não vão fazer porque o LLM que está por baixo deles nem está treinando, não tem contexto para buscar esses códigos extremamente legados, muito antigos. Mas coisas mais atuais, as LLMs já estão treinadas, já tem uma certa preparação. E uma das coisas importantes aqui, ó, muito legal, tem esse cara aqui, ó, GitHub Copilot Enterprise. Eu não faço ideia de como que é a cara dele, não sei. Mas o que eu sei é que um dos maiores repositórios de código do mundo é o Git. E quem comprou o Git foi a Microsoft, estrategicamente. E ela treinando a LLM dela, Copilot, em cima desse maior repositório do mundo, que tem código de tudo lá que você imaginar no Git. Aqui, ó, na tela, a Microsoft anunciou a intenção de adquirir o GitHub em 2018 e pagou 7,5 bilhões de dólares. Vamos ver se tem mais sobre isso. Aqui. Então, ela foi uma estratégia do CEO que tinha entrado na época, né? Que ele era totalmente diferente do CEO antigo. E depois o pessoal entendeu que fazia muito sentido. Então adquiriu por 7 bilhões. Os caras já estavam muito à frente, né? Então, imagina uma inteligência artificial generativa que está sendo treinada com esse repositório gigante, assim. Então, ela tem um potencial muito forte, assim. As outras também têm um potencial muito forte. Tanto que algumas, eu acho que essa Cursor, ela custava muito pouquinho. Era uma startup minúscula. Aí, em pouco tempo, ela começou a valer milhões já. E aí, outro debate forte, né, que falam, é que não vai ter mais programador, né, desenvolvedor, que a IA vai fazer tudo. E o caminho diz que essa parte de programar coisas mais não tão complexas, ela já está fazendo, né? São poucos ajustes que depois que uma IA faz algumas aplicações até o momento mais simples, menos complexas, são poucos ajustes que tem que fazer para essa aplicação continuar em produção sustentável, né? Digamos assim, a inteligência artificial generativa hoje ela está engateando nessa parte de vibe code, mas vai maturar. E daqui a pouco ela vai estar fazendo mesmo. Alexa, por favor, faz um sistema que blá 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 blá. É um futuro promissor, viu? Assim como muitas outras linguagens que apareceram, por exemplo, depois do mainframe, depois do COBOL, também são muito promissoras, mas a gente ainda vê mainframe por aí, a gente ainda vê COBOL, a gente ainda vê legados muito antigos, a gente ainda vê muito Linux antigo que segura plataformas absurdas lá. Absurdos. Os caras praticamente nem faz algumas atualizações porque tá a produção funcionando. Então, uma parte tem essa parte mesmo que vai pegar essa parte de programação, vai facilitar a vida do desenvolvedor para que ele consiga fazer outras atividades. E tem umas programações que eu não sei se seria o caso de um vibe coding daqui até, sei lá, alguns anos já tá substituindo plenamente mesmo um programador. E é por isso que eu vim fazer esse vídeo, que tá mó trend, mó hype do debate, né? Que o pessoal fala,
vai acabar a profissão, vai não sei o que, nossa, mal polarizado, eu nem fiquei muito lá, nem fico muito mais nas redes sociais assim. E eu vim aqui falar pra você que tá estudando, que tá aplicando, tá vendo carreira, ou que nem é da área de TI, é uma escolha válida. Aprende esse negócio, vê como é que funciona, é mais uma ferramenta, é mais um artifício. Usa no seu dia a dia, usa aí onde está fazendo. Se você quer ser um programador, um desenvolvedor, trabalhando na área de TI, faz essa aplicação, depois abre o código, vê como é que funciona. E às vezes você quer ser até um engenheiro de sistemas, né? Pode ser interessante você entender como o Vibe Code funciona. Não você ser um usuário do Vibe Code falando e ele vai fazendo. Você ser um engenheiro que monta um Vibe Code. Por exemplo, tem uma LLM lá por baixo. Ela tem que ser toda tunada, tem que ser toda configurada. É uma rede neural artificial de aprendizado profundo. É um tipo de machine learning bem específico. Precisam de engenheiros de machine learning para tunar, para arrumar isso. É uma das áreas da tecnologia, né? Então, da mesma maneira que falam que algumas tecnologias vão ser substituídas, outras aparecem. Não tinha um engenheiro de LLM há um tempo atrás. Nem existia isso, essa profissão. Esse departamento, essa área. Espera aí que a câmera apagou aqui, vamos ver se voltou. Então, para você que quer ir para a área de inteligência artificial, uma coisa é você utilizar a inteligência artificial, você saber fazer um prompt. Outra coisa é você tunar uma LLM. Outra coisa é você fazer essa camada mais baixa lá da rede neural artificial, ela ser segura, ser confiável. É uma outra engenharia, né? Então já é uma outra área da TI que é muito importante, muito legal. E se você não quer, se só quer utilizar também, essa ferramenta deve ser fenomenal aqui, ó. Tem os tops aqui. E esse vídeo é mais para isso. Você não nem tá no debate não. Já vê como é que funciona. Se tiver lá onde você trabalha, na empresa que trabalha, disponibilizarem, instala, vai vendo como é que funciona. Porque tá muito no hype, igual a inteligência artificial generativa já faz parte do nosso dia a dia. Então é só absorver e utilizar mesmo. E caso depois do hype tenha a desilusão lá, né? O vale da desilusão. E foi mais uma ferramenta que na sua jornada você aprendeu, viu e é válido, é interessante de qualquer jeito. O que eu não acho interessante é ficar nesses debates aí, nem debate. Já vai ver se funciona pra você, se não funciona. E aí sim, você conversa lá no café, na empresa lá, qual foi a sua experiência, mas não antes de você, sua pessoa, ter essa experiência. Beleza? O vídeo era mais sobre isso, pra gente falar sobre Vibe Code, que pra mim é um termo que eu não uso muito no meu dia a dia, mas vi que a galera tá tudo utilizando. E eu vi que é uma tecnologia emergente aí que tá forte. E o pessoal tá gostando e tá utilizando bastante. Beleza, galera? Valeu!